Salve galera, boa noite aí, beleza? Galera, olha, eu realmente tô impressionado. Meu último vídeo que eu fiz falando sobre o Venom deu quase 140 visualizações até o momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Olha, eu não esperava que um vídeo meu chegasse a tanta visualização em tão pouco tempo. Logo em 2 dias ele chegou a 100 visualizações. Mas é isso, pessoal, eu só queria dar essa pequena informação antes de começar esse vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Espero que gostem e bora lá. Entre 2017 até acho que início de 2020 ou até 2019, a editora Salvat publicou uma coleção exclusiva do Homem-Aranha chamada Coleção Definitiva do Homem-Aranha. Até essa data do qual eu mencionei, até início de 2020, ela teve quase 50 volumes com histórias marcantes do nosso querido escalador de parede. E por conta da Salvat, eu pude conhecer algumas histórias do qual eu desconhecia até o momento, que posso citar algumas, e é que eu vou trazer nesse vídeo é uma dessas histórias que eu até desconhecia e que me marcou muito e é bastante tenebrosa, digamos assim. É basicamente do mesmo nível de Batman, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E é essa que eu vou apresentar hoje para vocês, Homem-Aranha Potestade, ou também do original O Reino. Um aviso rápido antes de começar o vídeo. Essa história tem basicamente uns 16 anos, então já vai sendo avisado que vai ter spoiler, vai ser uma espécie de review com spoiler esse vídeo que eu vou estar fazendo para vocês, beleza? Então sintam-se avisados e espero que vocês curtem o vídeo. Publicado em setembro de 2007, Homem-Aranha Potestade contém cerca de 5 ou 6 capítulos. E na história somos jogados numa Nova York que é dominada pelo crime, fora também que está ocorrendo uma chuva torrencial que já dura alguns meses na ilha de Manhattan. Só que há um fator diferente nessa história, que no começo logo o pessoal estranha, onde está o Homem-Aranha, nosso querido Peter Parker, escalador de paredes. Bem, ele será apresentado um pouco mais à frente, mas logo de começo da história já é uma coisa surreal, porque já começa com aquela cantiga da Dona Aranha e é focada numa aranha subindo num cano, num beco da cidade de Manhattan. E logo depois disso é cortado para alguém gritando o sobrenome do nosso querido Peter Parker, brigando com ele. E logo depois corta para um Peter Parker velho, beirando para os seus 60, acho que quase 70 anos, porque ele tá muito abatido e muito magro. Ele também tá meio que, como posso dizer, avoado com a situação. Nisso ele é despedido desse serviço que ele estava fazendo, que ele estava trabalhando numa floricultura, só que ele acaba derrubando as flores, quebrando algum vaso lá e ele é demitido. E a flor que havia caído no chão ele resolve levar para casa. No meio do caminho, andando na rua, todo distraído, ele esbarra com 2 pessoas, 2 bandidos que acabam batendo nele e levando sua carteira. Ele continua seguindo o caminho e nisso ele acaba quebrando o braço. Ele chega no seu apartamento todo cheio de mofo. Bem, na verdade o apartamento dele estava caindo aos pedaços e ele deixa a flor em cima da mesa e ele começa a ter alucinações com a Mary Jane.
que na verdade ela morreu nessa história devido à radiação que o Homem-Aranha tinha por conta da aranha que picou ele, e a Mary Jane acabou falecendo. E isso vai ser explicado bem mais à frente na história, lá pela metade da revista. Na história a gente vê o Peter bastante catatônico com a situação, desacreditando de si, olhando pela janela, sem perspectiva de vida, não ligando mais para nada e nem para ele mesmo. Logo depois, alguém começa a bater na porta dele, ele vai ver quem é e não é nada mais nada menos que J. Jonah Jameson. É incrível como esse cara, depois de tanto tempo, ainda está vivo. Acho que nessa história ele já deve estar beirando quase os 100, usando um andador e reclamando por ter vendido o Daily Bugle por uma emissora de TV. E ele entrega uma caixa pro Peter contendo algumas coisas, até a roupa preta do Homem-Aranha, que ele falava. E a sacada dessa história é que ele chega pro Peter e falava: nossa, Peter, eu não imaginava que você ia envelhecer tanto, achava que você ia ser jovem para sempre. Nossa, é incrível. E ele saindo depois ele sai do apartamento onde o Peter estava, porque como ele não respondia direito e o Peter parecia estar meio zoreta das ideias, da cabeça, tendo as alucinações dele, ele é atacado pelos mesmos bandidos que quebraram o braço do Peter Parker, e eles atacam o J. Jonah Jameson. Outro fato interessante da história é que na cidade, nos outdoors, passa várias notícias desse noticiário aí que comprou o Daily Bugle do J. Jonah Jameson. E é meio estranho e bizarro, porque os apresentadores sempre estão com um sorriso no rosto e passando uma notícia de que toda a ilha de Manhattan ia passar por um projeto que o prefeito autorizou para criar uma espécie de teia de lasers na cidade que vai proteger contra a chuva. Nisso, com tudo que vem acontecendo, o J. Jonah Jameson se abriga numa igreja junto com alguns jovens órfãos que ajudam ele a espalhar o jornal que ele comanda. E nisso tem uma garotinha em especial que cuida deles, que mais pra frente é explicado que ela é filha do Homem-Aranha. Ela vira uma espécie de pedra, digamos assim. E voltando agora para quando o J. Jonah Jameson foi atacado, o Peter ele coloca a máscara do uniforme negro para tentar salvar o Jameson. E nisso é uma das imagens mais engraçadas, mas eu não sei como dizer, porque do mesmo jeito que é engraçado, é meio que trágico também, porque a gente vê um Homem-Aranha quebrado mentalmente, fisicamente e parece que frágil também. Depois disso, o Jameson fala pro Peter, o Homem-Aranha. Bem, acho que até esse ponto, depois de tudo que aconteceu com o Peter, acho que o Jameson já sacou que ele era um Homem-Aranha nessa história. Falou que achava que o prefeito estava envolvido em muita coisa, tanto na chuva torrencial que era causada por esses lasers que iam cobrir toda a ilha de Manhattan, e ele pediu pro Peter investigar para ele. E nisso o Peter não foi, ficava relutando e tendo aquelas alucinações, tanto com a Mary Jane quanto com a Tia May, até com a Gwen ele teve, cara. E tipo, é triste ver como o Peter Parker ficou quebrado nessa história. Eles quiseram trazer uma coisa assim tão profunda, trabalhar acho que eles quiseram trabalhar também esse sentimento de depressão, eu acho, não sei como posso dizer.
mas depois de muito relutar, ele vai para pesquisar sobre isso, vai até o prédio da prefeitura e nisso é cortado para o prefeito que está tendo reunião com o pessoal lá do jornal. E o interessante é que esse prefeito também está com um sorriso bastante sinistro no rosto. E do nada eles trazem uma versão velha do Ed Brock, que ele tá catatônico e comendo papa. E é nos revelado que esse prefeito é na verdade o Venom, que conseguiu assimilar uma espécie de forma humana, não precisando mais de um hospedeiro. E ele, sabendo disso do Homem-Aranha, ele aciona o Sexteto Sinistro para poder impedir ele. E o Homem-Aranha subindo no prédio e tendo aquela vitalidade de novo. Acho que ele pegará algumas partes do filme do Homem-Aranha 2 para poder ter alguma ideia para essa história. Tipo, ele enfrentando o Sexteto Sinistro, chega uma parte que ele vai enfrentar o Kraven. E aí ele inala ele inala a fumaça de ervas do Kraven e começa a vir mais alucinação ainda, como a tia May brigando com ele por falar que ele se importava mais com a Mary Jane, que estava internada no hospital, do que com ela. E aí ele vai batendo de frente, vai passando por essas alucinações e mete uma... Cara, a porrada que ele dá no Kraven é uma coisa assim que não dá pra descrever. É indescritível, incrível. A história te prende do início ao fim, nesses últimos atos finais. E assim ele enfrenta o Venom. Ele chega lá, passa por todo o sexteto, apesar quinteto, né? Porque nessa história é mostrado que o Dr. Octopus morreu, claro, de velhice. E só tá o Duende Verde, que eu acho que é o Harry, o Kraven, o Homem-Areia e o Electro. Aí ele passando por estes, ele chega até o Venom, que aí a batalha deles é uma batalha colossal, na chuva, lá no terraço do prédio da prefeitura. E por fim, o homem é ativado aquela teia na cidade, porém o Homem-Aranha consegue matar o Venom jogando ele nessa teia de lasers. E a história termina com o J. Jonah Jameson fazendo notícia de que o Homem-Aranha havia voltado. A história também é um pouco pesada por tratar de temas sensíveis como solidão, ansiedade, depressão e perda de familiares, mas é uma coisa que sempre foi abordado no Homem-Aranha desde que ele teve a primeira perda, que foi a da Gwen, lá na morte da Gwen Stacy. Mas só que o importante dessa história é a superação que ele teve. Ele passou por, mesmo tendo essas adversidades, ele passou por tudo isso para poder salvar a cidade e dar esperança para as pessoas. Bem, pessoal, esse foi o review, mais o spoiler da revista Homem-Aranha Potestade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal se não é inscrito. E vejo vocês na próxima, pessoal. Falou!